Viva cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está a ver o Jornal da Hack TV. Vamos às notícias para esta noite de terça-feira. Um cidadão de 39 anos de idade, cuja identidade não foi revelada, perdeu a vida vítima de baleamento que ocorreu no princípio da tarde desta terça-feira na Avenida Francisco Manianga, na cidade de Nampula, quando pretendia efetuar movimentos numa das instituições bancárias. Depois deste ato macabro, os assaltantes, que resultou no desvio de avultadas somas em dinheiro, os indivíduos puseram-se em fuga. Um clima de medo e de insegurança por parte de alguns cidadãos instalou-se após o sucedido. Testemunhas disseram que os assaltantes faziam-se transportar numa viatura de cor preta, sem chapa de matrícula. Dois jovens de trás chegaram, viraram ele e deram um tiro essa parte da barriga. Depois cada um recolheu o dinheiro e saíram a correr. Estavam de máscara ou como é que... Não prestei bem atenção nessa parte de máscara. Só eles saíram a correr, só vi eles quando saíram a correr. Não faziam-se transportar numa viatura? Não sei depois. Mas aqui saíram a correr. Cada um recolheu dinheiro no chão. Logo saíram a correr. E da informação que pode conseguir, esse senhor vinha de onde? O que estava a tratar aqui no Esse senhor parece que estava a sair no banco, porque não sei bem se estava a sair ou entrar, ainda não sei. Então, só sei que ele tinha dinheiro dentro da camisa. Okay. E eles saíram a correr, viraram o senhor, deram um tiro e ele caiu no chão e os bandidos recolheram o dinheiro e saíram a correr. Foi uma ação muito brusca, né? Muito acelerada. Infelizmente, pelo que eu sei, né, é que devido à atuação dos agentes do município que têm disparado daqui para aqui sempre com os homens, os vendedores ambulantes, por isso é que fez com que alguns policiais que estiveram por perto não chegaram de reagir, visto que tiveram, talvez, o que eu acho, né? Foi isso, tipo, eles não chegaram a ter uma intervenção pronta porque alguns, isso de dispararem daqui para aqui contra esses agentes, vendedores ambulantes, fez com que desse brecha para eles escaparem daqui, porque o que desse a constatar, acredito que até aqui na escola de condução ABC tinha policiais nesse exato momento que foi baleado o indiciado aqui. Logo após o crime, a vítima foi prontamente socorrida ao Hospital Central de Nampula, onde viria perder a vida. O indivíduo deu entrada sem vida, apresentava uma ferida perfurante no abdômen e foi encaminhado à casa-morgue. Baleamento, foi uma ferida por baleamento. São informações que só a medicina legal pode dar. Aquilo que observamos assim numa vista de olhos foi mesmo uma... As imagens são de Eufrásio Gilberto, Alberto Júnior, Hack TV, cidade de Nampula. Assalto à mão armada na cidade de Nampula. 9 casas de construção precária e convencional, incluindo uma mesquita, foram total e parcialmente destruídas por um indivíduo identificado pelo nome de Manuel João Silvano, que reivindica a excedência por parte dos seus parentes de uma parcela que alega ter herdado do seu falecido pai. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira última, no bairro de Marés, na cidade de Nampula. Pânico, associado ao desespero total, continuam patentes no resto das vítimas que se viram forçadas a transportar todos os seus bens do interior das casas e a pernoitar ao relento, depois dos desacatos provocados por um familiar que se encontra em lugar incerto. Mas o que eu sei é que comprei esta casa com alguém. Então apareceu-me um senhor que diz que é o dono da mesma casa. Diz que é o dono da mesma casa e ele está a precisar da casa dele. Então entrou em negociação comigo dizendo que eu tinha que comprar outro espaço e ele ir construir. Quando eu respondi que não tinha dinheiro para comprar outro terreno, é daí que ele veio destruir. Alguns familiares ouvidos pela nossa reportagem disseram que o destruidor de casas teria-se aproveitado da ausência da sua tia paterna, que agora assume a liderança da família, para atingir os seus objetivos, na companhia de um grupo de jovens e agentes da Polícia Municipal. Esse homem é nascido aqui. Quando morreu o pai dele, ele era uma criança. Depois, quando cresceu, ele começou a descobrir que aquele terreno ali. Você foi nascido ali. Agora começou a insistir essas famílias que ficou quando era aquela mesquita. Veio o próximo ano, partiu outra mesquita, levou todo o material da mesquita, todos os pés, foi em casa dele. Depois aqui ficaram até no mato.
até há 5 anos. Depois ele começou doente sobre a Malaika. Veio aqui construir uma nova mesquita ali, faz contribuição com o Chama, fez aquela mesquita. Logo quando ele já viu, já destruiu outra mesquita. Então veio, essa vez vir partir. Ele veio ter com a mamãe aqui, disse sair. Vou aqui sair. Ele disse, está bem. Como aqui eu fiquei há muito tempo, você arranja dinheiro, comprar um treino aí, eu ir estar lá com meus filhos, você está a vender o seu treino. E ele não traz esse dinheiro. O problema passou até no tribunal. Foi assim. Esta mesquita, construída na base de uma ação coordenada entre a comunidade muçulmana e a família, não escapou à fúria do indivíduo que reivindica o espaço que se diz ter vendido no valor de 200 mil meticais. Estamos a sentir porque a comunidade toda é da mesquita. Agora nós estamos a sofrer causa da mesquita, porque a mesquita não é do governo, é de Allah. Agora eles saem na casa dele construir, para construir todas as comunidades da mesquita. Não se sabe onde nós vamos parar. Estou sentindo como a mesquita que construiu o pai dele, ele tinha partido há muito tempo. Nós fazemos reunião sobre o Chama, contribuímos dinheiro até 150 mil, compramos já, não construiu essa mesquita de novo, estava a rezar. Agora veio a partir de novo. Nós sentimos muito. As lideranças administrativas e tradicionais locais escusam-se a falar do assunto, alegado não disporem de dados que se consubstanciam a história que se arrasta desde 2014. O Conselho Municipal, na pessoa do chefe do Gabinete de Comunicação e Imagem, também refuta qualquer envolvimento do seu pessoal nesta que é considerada da maior tragédia do ano na cidade de Nampula. Enquanto isso, dizer que o Centro de Desenvolvimento da Democracia, CDD, defende a maior fiscalização dos mecanismos da aplicação da Lei da Política Nacional de Terras, instrumentos legais a serem aprovados nos próximos tempos no país. A organização exige igualmente a inclusão da juventude no acesso àquele recurso natural. O CDD está a promover uma série de encontros de escutação aos jovens para colher as suas opiniões e perspectivas sobre como é que pretende usar a terra para o desenvolvimento socioeconômico. Nós, como Centro para a Democracia e Desenvolvimento, ficamos com a responsabilidade, no âmbito da parceria com o Ministério da Terra e do Meio Ambiente, para assegurar a participação e a auscultação dos jovens, para que possam participar. A razão principal é de assegurar que os jovens, que são os agentes da mudança de hoje e são os líderes da sociedade hoje e amanhã, possam participar ativamente deste processo. E nós temos a tarefa de assegurar que todos os jovens de Rovuma ao Maputo e de Zumba ao Índico possam participar de uma forma inclusiva, assegurando que não somente aqueles que estão nas cidades, não somente aqueles que falam português possam participar, mas também aqueles que estão nas zonas recônditas, também aqueles que não falam português, falam em línguas nacionais, possam também ter a sua opinião e ter a sua voz ouvida neste processo. Para Adriano Novung, o atual quadro legal de terra que vigora há cerca de 25 anos é dos melhores do mundo, mas apresenta lacunas derivadas da prática de corrupção a partir do topo. A nossa preocupação é, como já disse, assegurar que a terra permaneça a propriedade do Estado, por forma que possa continuar a propriedade de todos os moçambicanos, de uma maneira inclusiva. A nossa preocupação é de se utilizar este processo para legitimar usurpação de terra, se legitimar um processo onde as elites ficam com a terra, se legitimar um processo onde aqueles que têm a terra em situação ociosa, sem a utilizar, possam alargar a lei para ficar mais confortável e prejudicar a juventude. Falou desses constrangimentos que existem no país? São variadíssimos. A terra em Moçambique está sendo subaproveitada, também porque os poderosos estão com a terra, que não a utilizam à espera de eventuais parcerias e prejudicam aqueles que têm necessidade de terra para a utilizar, particularmente os jovens. Esta lei, a legislação que está sendo revista, é das melhores que o país já teve, em termos de legislação. Agora,
A sua aplicação é que foi problemática. Se permitiu, como disse, que os poderosos ficassem com a terra sem a utilizarem, e se permitiu também que aqueles que têm necessidade, particularmente os jovens, de terem terra para utilizarem, ficarem sem essa possibilidade, porque aqueles que estão nas posições de poder assambarcaram a terra, no que diz respeito à aplicação. E é preciso que nesta legislação se previna isso, mas também se preveja mecanismos de aplicação da legislação que salvaguardem os interesses de todos e do bem comum. Alguns dirigentes, incluindo cidadãos estrangeiros de nacionalidade duvidosas, continuam a usar a terra como sua base de enriquecimento, sustenta Adriano Novunga. A terra em Moçambique está sendo subaproveitada, também porque os poderosos estão com a terra, que não a utilizam à espera de eventuais parcerias e prejudicam aqueles que têm necessidade de terra para a utilizar, particularmente os jovens. Daqui para frente, como já disse, ampliarmos a voz e a participação da juventude, mas ao mesmo tempo fiscalizar para que a legislação possa refletir aquilo que é a preocupação da juventude, por um lado, da terra permanecer do Estado, por outro, que não se permita terra ociosa nas mãos de gente poderosa, que a terra fique disponível para os jovens e para todos aqueles que queiram a utilizar, e também se possa estabelecer na legislação mecanismos de penalização daqueles que têm terra e não a utilizam. Os jovens ouvidos pela nossa reportagem queixam-se de dificuldade de acesso àquele recurso natural. O jovem seja incluído, a mulher seja incluída, as crianças também. Porque é que nós notamos? Notamos, por exemplo, esta desapropriação da terra, em que muitas das mulheres, no ato do seu relacionamento ou casamento com seu esposo, após a separação ou a morte do marido, é a família que vem por detrás para desapropriar as terras, e que isto constrange a família, as crianças em si, então que já ficam debantados. E essa situação fere a sensibilidade. É uma família que já não está bem psicologicamente, então que em algum momento cria transtornos. Jovem precisa de terra para habitação. Notamos alguma dificuldade de acessibilidade da terra perante a juventude. Não é? E nota-se também uma certa dificuldade, não é? Olhando para aquilo que é as atividades da edilidade na comercialização da terra. Isto acaba dificultando de forma generalística o acesso à terra à juventude. No âmbito do processo de escutação pública sobre a revisão da Política Nacional de Terras e da legislação correspondente, Lei 19/97 de 1 de outubro, Lei de Terras e o Decreto 66/98 de 8 de dezembro, que aprova o regulamento da Lei de Terras, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, e o Ministério da Terra e Ambiente assinaram um memorando de entendimento em julho de 2020 com o objetivo de assegurar maior participação dos cidadãos. 34 crianças órfãs do Centro de Acolhimento, Aldeia da Esperança, de Micanha, no distrito de Nampula, beneficiaram esta terça-feira de um almoço de confraternização e material escolar oferecidos, pelo gabinete da esposa do secretário de Estado e parceiros de cooperação no âmbito das comemorações do 1 de junho, o Dia Internacional da Criança. Para este ano, a data celebra-se sob o lema Proteger a criança é a responsabilidade de todos, como forma de consciencializar a sociedade sobre a necessidade de proteger a criança a todos os níveis, sem olhar pela cor, raça, deficiência, etnia, religião e outras formas de discriminação. É nesse contexto que o Governo da província de Nampula tem dado prioridade nas suas ações à proteção e ao desenvolvimento da criança através da disponibilização de ensino primário gratuito, vacinas, registro de nascimento, combate à desnutrição crónica e o trabalho infantil, abusos sexuais, violência doméstica, uniões prematuras, entre outras formas de intervenção. Esperamos que nesta celebração e comemoração que hoje assinala-se, sejamos mais vigilantes e proativos por todos aqueles males que apoquentam as crianças,
determinando que nenhuma criança possa ser sujeita a tratamentos negligentes, discriminatórios, violentos, abusivos, cruéis e nem ser objeto de qualquer forma de exploração ou opressão, que pelos seus pais ou encarregados de educação, familiares, amigos, professores, enfermeiros ou quem quer que seja, e que continuem a cumprir com as medidas de prevenção da Covid-19. As crianças mostraram sua satisfação e prometeram empenhar-se nos estudos de modo a tornarem-se verdadeiros homens do amanhã através do engajamento nas tarefas de desenvolvimento do país. Vivo na Aldeia da Esperança. Fui acolhido aqui no 2016, até hoje aqui 2021. Frequento a 6ª classe. Eu adoro de ficar aqui e agradeço muito pela essa visita, porque nenhuma visita fez assim como hoje. E agradeço mesmo muito, com todo o meu coração, por essa grande refeição que nós fizemos. Estou na 6ª classe, cheguei desde 2016 até hoje. Gostei da oferta que nos deram e agradecemos sempre para que eles estejam sempre conosco e sempre não nos esqueçam e pensam de nós. Agradeço, gostei de estar aqui hoje. O Centro de Acolhimento Aldeia da Esperança funciona desde 2008 e alberga atualmente 34 crianças do sexo masculino com idades compreendidas entre os 7 e os 17 anos. Algumas comunidades localizadas nos distritos de Angocha e Mocubela, nas províncias de Nampula e Zambésia, questionam sobre a implementação de alguns projetos relacionados com a indústria extrativa, sem a respectiva consulta pública. As comunidades exigem igualmente ao Governo sobre a necessidade de cumprimento rigoroso das normas exigidas no processo. É numa altura em que há registros de melhoria na relação entre as empresas ligadas à exploração mineira junto das comunidades circunvizinhas no país, em algumas regiões das províncias de Nampula e Zambésia, continua um clima de agitação, ansiedade e incerteza por parte das populações, derivada da falta de clareza na implementação de projetos de exploração dos recursos minerais. Não se continue um operador vir só ter com um líder, ter só com uma pessoa, para começar a fazer trabalhos dos recursos naturais. Então, pedimos de que é preciso fazer consulta comunitária. Nós, moradores, não sabemos ao respeito dele. Talvez o governo que tem que saber, porque nós não sabemos qual é a proveniência dele, de onde que vem, porque veio, só vemos quando ele veio está a fazer as suas atividades, que está deixando muito ruído à comunidade local. Então, assim, vocês como população, qual é a vossa decisão? A nossa decisão é de sabermos a proveniência do empresário, porque a empresa que ele ocupou é uma empresa que foi deixada pelo colono. Então, assim sendo, nós não sabemos como é que ele chegou a ocupar um estrangeiro, uma empresa que devia ser do Estado ou comunidade local. O diretor executivo da Associação Nacional de Extensão Rural considera esta prática preocupante e sem solução a curto prazo, a avaliar pela proximidade que as empresas têm com o governo. Bem, os pontos mais críticos são empresas que caem de paraquedas. Cair de paraquedas significa, a lei prevê que qualquer empresa, tendo uma concessão e queira adquirir o doate, deverá, logo de por si, fazer consulta às comunidades. No entanto, as empresas caem nos locais, não fazem consultas. Este é bastante preocupante, porque em muitas das vezes nem a administração local, distrital, tem conhecimento da aparição dessas empresas. Então aí é um processo de transparência que precisa de ser aprimorado. Há uma necessidade de o governo, na sua linha vertical, a assegurar processos de comunicação e que quando as linhas verticais haja um maior envolvimento e inclusão das comunidades. Também na tramitação de processos ligados aos conflitos envolvendo as empresas de exploração e as comunidades pelos órgãos de justiça é outra inquietação, considera o nosso entrevistado.
A questão fundamental é que na temática de recursos naturais estamos em um processo de aprendizagem. Em minha opinião pessoal, é um processo de aprendizagem em que deve haver uma maior necessidade de capacitação dos órgãos de justiça, maior capacitação dos órgãos de administração do Estado, para que compreendam em que medida é que processos litigiosos deverão ser seguidos à risca da legislação. Não é uma questão de sonegação ou de irresponsabilidade, mas é mesmo de aprendizagem. As pessoas precisam ser capacitadas. No Moçambique, de facto, consegue publicar várias leis, mas o embebimento, né, a encarnação dessas leis por parte dos agentes do Estado ainda é bastante incipiente. O debate público sobre o processo de litigação estratégica na resolução de conflitos de recursos naturais, a lei como instrumento de mudança que decorre em Nampula, é promovido pelo Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil. Boa noite, está completa a informação para o Jornal da Noite da Hack TV. Fique bem, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima, inshallah.